Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Assim diz a palavra de Deus. O propósito desse vídeo é mostrar que o batismo no Espírito Santo é único, porque acontece uma vez no momento da conversão. Em segundo lugar, mostrar que é igualitário, todos os crentes o recebem. E terceiro e último lugar, mostrar que é inicial, ocorre no começo da vida cristã, quando nós somos unidos a Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Muitos confundem o batismo no Espírito Santo com experiências posteriores de poder ou dons. Porém, Paulo ensina que o batismo no Espírito Santo é um ato que nos insere no Espírito, o qual formamos um corpo, o que acontece quando nós cremos em Cristo Jesus. Vamos ver pela Bíblia e pela exegese que essa experiência é única, universal e inicial. Para tanto, é necessário nós termos uma ideia do contexto. Vamos analisar, por exemplo, que no versículo de número 12 vai aparecer desde o início um. Mais uma vez, nós vamos ver dentro do próprio versículo um, uma referência ao que o corpo é um, todos os membros deste um corpo. O apóstolo, ele vai enfatizar o tempo inteiro, conforme eu estou destacando, a unidade da igreja de Cristo Jesus. Note que o tempo inteiro, até o versículo de número 27, ele vai falar, mas um corpo, ele usa esse recurso para mostrar que, de fato, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vale a pena você ler o versículo 12 até o versículo de número 27 e você vai ter a seguinte informação bíblica. Primeiro que a igreja de Corinto estava dividida por causa dos dons espirituais. Estava causando confusão. E o apóstolo Paulo, desde o início, conforme o versículo de número 1, não queria que houvesse confusão, pois assim diz a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância, isto é, o desconhecimento, era produzido pela confusão generalizada, né, dentro da igreja. Não era todas as pessoas que estavam fazendo mau uso dos dons, ou até mesmo utilizando algumas manifestações como se fossem do Espírito Santo. Pelo contrário, eles ignoravam completamente aquilo que era proveniente do Espírito e causavam divisão no corpo de Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo mostra que, embora haja diversidade dos dons espirituais, há uma só origem e um só corpo, que é a referência à Igreja de Cristo Jesus. O versículo de número 13, que nós já fizemos a leitura, deixo uma vez mais destacado no português, nos diz exatamente isto, porque vai explicar como entramos nesse corpo, como que nós fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus. E começa logo dizendo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito ou no Espírito, numa referência aqui à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus. Você pode fazer a pergunta: por que ao invés de dizer batizados em Espírito ou no Espírito, o apóstolo Paulo coloca em um Espírito? Porque eu acabei de mencionar agora há pouco que o tempo inteiro, do versículo 12 até o versículo 27, ele quer enfatizar a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Esse é o foco, não é o poder,
não é a emoção, não é o sentimento, não é nada disto. Pelo contrário, a unidade no corpo de Cristo foi sempre o foco da parte do apóstolo Paulo e ele vai orientar. Depois disto, é bom observar que nós temos textos bíblicos que mostram o agente do batismo em um só Espírito. Nós temos a informação bíblica, conforme Mateus capítulo 3 versículo 11, que João o Batista, acerca de Jesus, tinha dito que ele batizaria no Espírito Santo. Jesus é que batiza no Espírito. Logo, nós sabemos perfeitamente que o Espírito, neste caso, é o elemento, ou seja, há um sujeito, que é o Senhor Jesus, que aqui não está explícito, mas implícito, considerando outros 6 versículos que falam sobre o batismo no Espírito Santo dentro das Escrituras Sagradas, dentro do Novo Testamento. E agora a gente vai então entender que Jesus imerge as pessoas, ou mergulha a pessoa no Espírito, justamente para fazer com que ela seja introduzida no corpo de Cristo, ou seja, a igreja que inclusive é dele. É ele que vai nos unir a Cristo quando nós somos imersos, nós somos unidos, nós nos tornamos participantes, nós somos incorporados no corpo de Cristo. Não é à toa que Paulo, quando escreve aos Efésios, vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, um só batismo. Quando nós somos imersos no Espírito Santo, nós fazemos parte deste corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Vamos ver agora a natureza do batismo, porque se você analisar bem e atentamente, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Ou seja, essa palavrinha que se encontra aqui, que foi traduzido como batizados, está indicando gramaticalmente uma ação completa, passada e realizada por Deus. E nós sabemos que Jesus vai mergulhar as pessoas no Espírito, conforme o texto já mencionado, Mateus 3, versículo 11. O próprio Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 5, entre outros textos, que vai mencionar isto que eu acabei de afirmar. De modo que, já que esse batismo está incluso uma ação passada, completa e realizada por Deus, isso vai mostrar como nós fomos batizados em um Espírito já ocorreu no passado, porque o verbo está no passado. Nós fomos batizados no passado. Ou seja, quando é que se deu isto? Naturalmente, quando nós nos convertemos. É porque é na regeneração que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. É no início da fé cristã. Foi feito por Deus, que está aqui, digamos assim, numa voz passiva. Agora, a gente atenta para a palavra de Deus porque o tempo inteiro vai ter a ausência de uma orientação, de uma doutrina, de um ensino para que as pessoas busquem o batismo no Espírito Santo. E a razão está aqui, porque todos nós já fomos batizados no Espírito Santo. Esta é a razão de não haver um versículo sequer. Todas as vezes que menciona uma manifestação especial, notem que as pessoas que receberam o Espírito, elas não buscaram. Foi sempre uma ação unilateral da parte de Deus. Aí nós aprendemos que é justamente nesse ato regenerador que nós somos inseridos no corpo de Cristo, porque nós somos imersos
isto é, mergulhado no Espírito. Qual é o resultado? Está aqui, formando um corpo, e este corpo é uma referência à Igreja de Cristo Jesus. Ou seja, quando diz que nós estamos formando um corpo, é em um corpo. O Espírito Santo, ao sermos imersos nele, acaba nos colocando, nos tornando participante do corpo de Cristo, que é justamente a Igreja de Jesus. Nós temos outros textos, como Romanos capítulo 6 versículo 3 e 4, Gálatas 3 e 27, que reforçam: somos batizados em Cristo, unidos a Ele. O batismo no Espírito é, portanto, a nossa inserção espiritual na igreja, e não uma segunda bênção. Mas podemos ver aqui a abrangência do batismo no Espírito Santo. É um batismo espiritual, porque diz aqui que todos nós fomos batizados. Paulo inclui todos os crentes, judeus, gregos, servos, livres, e ele se inclui também. Não há distinção espiritual entre os membros da igreja. Todos nós, no ato de conversão, fomos batizados no Espírito e passamos a ser os participantes incorporados no corpo, uma referência à igreja. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8 versículo 9, vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo crente já tem o Espírito Santo e, portanto, já foi batizado no Espírito Santo. Aliás, vida cristã é vida no Espírito. O resultado nós vamos ver nessa parte final, porque diz que todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. Todos temos bebido de um Espírito, diz a palavra de Deus. Vamos aqui destacar, devido à importância desse feito extraordinário. Todos nós bebemos de um mesmo Espírito ou do Espírito. A segunda parte desse versículo 13 vai explicar que indica uma comunhão e plenitude contínua. O batismo no Espírito Santo é um ato único, mas o beber aponta para uma experiência contínua, porque uma vez batizado no Espírito, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia determina. E qual é o mandamento da parte de Deus por meio do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 versículo 18? Para sermos cheios do Espírito Santo. O enchimento, ele ocorre muitas vezes ou em outras vezes, pode acontecer ou ocorrer simultaneamente a conversão, mas ainda assim nós temos observado que o batismo do Espírito Santo é um ato inicial, o qual nós somos incorporados no corpo de Cristo, isto é, a igreja, mas o enchimento do Espírito Santo, ele pode se repetir, como nós vemos nas páginas das Escrituras, uma referência ao livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estavam no dia de Pentecostes, mas depois eles são apresentados cheios outras vezes do mesmo Espírito. De modo que, uma vez batizados, devemos ser cheios do Espírito Santo, atentando para a orientação apostólica, encher-se do Espírito Santo. Mas, repito, uma coisa é ser batizado no Espírito Santo no ato de conversão, quando cremos em Jesus. Outra coisa é a plenitude do Espírito Santo que precisa ser buscada de acordo com a orientação do apóstolo Paulo. A referência já foi dada, Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós temos aqui que ter algumas certezas, certeza bíblica, e a primeira delas é a certeza da salvação. Se você creu em Cristo, você já foi batizado no Espírito. Você, inclusive, pertence ao corpo, conforme nós estamos vendo no versículo de número 13. Além disto,
É, o tempo inteiro, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da igreja. Todos temos o mesmo Espírito. Não há crente de segunda categoria, de terceira categoria, crente de primeira classe e crente de segunda classe. Todos nós temos bebidos de um mesmo Espírito. Há uma unidade. Todos nós estamos igualados. Todos nós somos um em Cristo Jesus. É isso que nós temos que acreditar e piamente na palavra de Deus. Concluímos que o batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas o ato inicial da salvação. É único, é igualitário e suficiente para nos unir ao corpo de Cristo. O mesmo Deus que nos batizou é aquele que permanece em nós através do Espírito Santo e nos enche diariamente para vivermos a vida cristã. Lembra o que eu disse agora há pouco? Vida cristã é vida no Espírito. Cito um versículo da parte de Deus, uma vez mais, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: Tendo nele também crido, fosteis selado com o Espírito Santo da promessa. Você já creu em Cristo Jesus? Se sim, o Espírito Santo já batizou em um só corpo. Você faz parte da Igreja de Cristo, foi incorporado nela. Você precisa agora viver nessa unidade que é criada e formada pelo Espírito Santo. Agora viva em comunhão com Ele, sendo cheio do Espírito Santo e refletindo sobre a unidade do corpo de Cristo.